Bom dia! Então, nessa segunda videoaula, a gente vai estudar, dar prosseguimento, continuação sobre o nosso assunto. Vocês viram que na aula passada, a gente viu os vocabulários correspondentes às brincadeiras, aos brinquedos, na verdade. Então, para a gente brincar, a gente vai precisar de brinquedo e vice-versa. Se a gente não tiver brinquedo, a gente não brinca, né? A maioria das brincadeiras são assim. Então, para repassar, a gente viu lá cometa, que é a pipa, o cito de pelúcia, que é o ursinho de pelúcia, a bicicleta, que é a bicicleta, o patinete, que é um tipo de como se fosse uma bicicleta, só que a gente arrasta, com os pés. A gente viu a pelota, que é uma bola, ioiô, que é o ioiô, os patines, que são os patins. A gente viu os bonecos, como o palhaço, que é o palhaço, né? A gente viu la muñeca, que é a boneca, o robô, que pode ser considerado um boneco de plástico também, né? Então, só que dessa vez, nessa aula aqui, a gente vai dar prosseguimento ao quê? A gente vai conhecer, vai aprender a fazer pequenas frases básicas como essa que vocês estão vendo, utilizando vocabulário. Primeiro, para a gente começar uma frase bem basiquinha, a gente sempre vai ter que começar pelo artigo, né? Na nossa língua, a gente conhece como o, a, os, as, que são seus respectivos plurais, né? No espanhol também existe, tá? Existe o a, o os e o as, só que não dessa maneira. A gente conhece como ele, tá? Ele, lá, que é o a, o los, que corresponde ao os, e o las, que corresponde ao as no plural. Como vocês estão vendo lá embaixo, eu coloquei um quadrinho botando assim, ó, lá é igual ao a, o ele é igual ao o. Então, se for los, L-O-S, é os. Se for L-A-S, o las, é as no plural. Tá bom? Então, vocês estão vendo aí alguns exemplos de frase que a gente vai aprender. Então, a gente primeiro vai utilizar o artigo, depois o vocabulário, depois o verbo es. Esse es quer dizer é. Então, por enquanto, como são frases bem basiquinhas, vocês só vão aprender a utilizar o verbo ser, que é o é. Esse é, ele tem a intenção de ligar o vocabulário, que vocês estão aprendendo, com o final da frase. Por exemplo, el patinete es maravilloso, ou seja, tem o ele, esse ele corresponde ao o patinete é aquele patinete, né? O famoso patinete. E esse es é o é. E o maravilhoso é maravilhoso. Então, o patinete é maravilhoso. Então, são esses tipos de frasezinhas que vocês vão aprender. Primeiro o artigo, depois o vocabulário, depois o é, que é o verbo de ligação, mais um adjetivo que está caracterizando o vocabulário, tá bom? O segundo, el osito de peluche es blanco. Então, a gente vê bem a mesma formulazinha. O ele, que é o artigo, o cito de peluche é o vocabulário, o es, que corresponde ao é, e blanco é um adjetivo que está caracterizando o nosso vocabulário, que é o cito de peluche. Então, ele é o cito de peluche é blanco, ou seja, o ursinho de pelúcia é branco, tá? Continuando. Los patines es muy pequeño. Então, esse los corresponde ao os da nossa língua, português. Então, os patins é muito pequeno. Esse muito corresponde a muito. Então, os patins é muito pequeno, tá? Los patines es muy pequeño. La muñeca es de luna. Então, a gente vê o lá, esse lá corresponde ao a. Muñeca é o vocabulário de boneca. Esse es é o verbo é. E de luna é o nome da menina, né? Ou seja,
A boneca é de luna, tá bom? A outra frase. La cometa es baja, ou seja, esse lá corresponde ao a, cometa a pipa, esse es ao verbo é, e barra é um adjetivo que está caracterizando la cometa, ou seja, a pipa é baixa, tá? Então, como vocês podem perceber, são pequenas frases que a gente vai aprender, sempre começando pelo artigo, mais o vocabulário aprendido, né? Qualquer vocabulário dos tipos de joguinhos, brincadeiras, mais o ex. Esse ex corresponde a é. Depois, mais qualquer adjetivo, tá? Na próxima aula, eu vou trazer falando sobre as cores. Todas as cores no espanhol. Essas cores também podem ser consideradas adjetivos. Igual esse do eu cito de peluches blanco. Blanco é a cor branca, né? Então, a gente vai aprender as cores, utilizando eles nas frases, caracterizando o vocabulário. Além de trazer outros tipozinhos de vocabulário no adjetivo, tá bom? Pra gente praticar. Então, eu vou finalizar por aqui. Na próxima aula, a gente continua esse assunto, certo? Até mais!